Olá, estamos aqui com a arquiteta Ana Dalossi, a convite do ArcSelect, para bater um papo com vocês a respeito da arquitetura completa, né? Eu sou o Billy da K3 Esquadrias e vou estar entrevistando aqui essa arquiteta, tá bom? Ana, como você define o conceito de arquitetura completa e como ele se diferencia de outras abordagens da arquitetura? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra poder mostrar um pouquinho mais do trabalho do nosso escritório. Hoje, nosso escritório, ele se identifica muito como arquitetura completa, que é uma arquitetura que vai do começo ao fim, desde acompanhamento de projeto arquitetônico, interiores, acompanhamento de orçamentos e todo esse auxílio técnico com o cliente. Não somente a parte estética, mas também toda a parte de auxílio técnico, a gente está com o cliente muito próximo. Então, a arquitetura completa, para mim, é quando a arquitetura ela expande de uma área que é somente o projeto de alguma coisa e a gente tenta identificar realmente qual é a sua rotina, como você vive, então o que você realmente gostaria, porque muitas pessoas chegam com imagem assim do Pinterest, com imagens que gostaria, só que não sabe exatamente o que precisa. E a ideia da arquitetura completa é a gente se aprofundar mais e falar: mas qual que é a sua necessidade? Por que você está procurando uma casa nova? Por que você está precisando de um novo comércio? E extrair isso do cliente e a partir de então a gente aborda tudo do projeto. Então são várias etapas que traz essa abordagem de arquitetura completa. Bacana. Não seria só o visual, então, né? Todo o conforto, tem que pensar em tudo, né? Sim, e também não é só pontual de um projeto único de um ambiente, ou um projeto único ali que eu vou entregar e o cliente vai nas lojas por conta. Não, nós abordamos desde o projeto arquitetônico, em que o cliente comprou o terreno, nós fazemos esse auxílio na escolha do terreno, nós fazemos todo o projeto arquitetônico, toda a parte técnica que ele vai precisar. A compatibilização com os complementares, então onde vão passar as prumadas hidráulicas, como vai ficar situada a parte de elétrica, até a parte de esquadrias, né, que é a sua área, então quais são as dimensões maiores que a gente consegue trabalhar dentro de um perfil ali de alumínio para que tenha reaproveitamento de material e que realmente por causa de 15 centímetros eu não perco uma barra e o cliente tem que pagar o dobro naquela porta, dizendo que a gente poderia estar dentro de uma modulação de perfil, né? Com certeza. Então a gente tenta trazer tudo isso dentro desse ensinamento, não só apenas mostrar para o cliente, ó, isso aqui tá legal e tá funcional. Não, isso aqui tá legal, tá funcional, mas tá economicamente viável. Exato. Então a gente tenta entrar nesse assunto com o cliente para que seja palpável o que ele esteja fazendo. Fazemos todas as aprovações em prefeitura, todo interiores, aí todo o projeto de cada ambiente e entregamos até o finalzinho da ambientação, o vaso, a roupa de cama, o toalheiro. Então isso é a arquitetura completa, é entregar um serviço completo, desde o terreno vazio até a toalha de mesa que vai ali em cima, atentar a todos os detalhes e trazendo um auxílio técnico para isso. Bacana, Ana. E para você, quais são as principais etapas de um projeto completo de arquitetura? Olha, a gente tem várias etapas, a gente distribui por 3 macroetapas no escritório, que é a etapa de arquitetônico, complementares e interiores. Essas macroetapas existem várias outras dentro, mas a princípio nós começamos primeiro com uma reunião de briefing, que é uma reunião que a gente tenta extrair do cliente o que ele realmente procura, porque muitas vezes ele vem com imagem, vem com fotografias, olha, eu gosto disso, gosto daquilo, mas o que você precisa de fato? Por que você está procurando uma casa nova? Por que isso não faz mais sentido na tua vida? Então, entender a rotina, entender o porquê que ele está procurando um ambiente novo para ser projetado, extrair isso e trazer soluções para ele. Então, nessa reunião de briefing, são quase 4 horas de reunião seguidas. Então, é uma reunião bem detalhada, até o tipo de tubulação, para entender se é um ralo comum, se é um ralo linear, o tipo de toalheiro comprido, gancho, cada coisinha. Então, a gente tem 2 etapas de briefing. O primeiro briefing arquitetônico, apresentamos numa segunda reunião o projeto de planta baixa, em que é determinado fluxos, entender a rotina dele. Cheguei do mercado, tô indo direto por aqui, o funcionário tá passando por tal lado, como que tá o fluxo, preciso de acessibilidade, então entender como foi resolvida a topografia dentro daquele terreno. A partir do momento que é aprovado a planta, a gente vai pro 3D. Aí o 3D, eu gosto de fazer uma entrega em realidade virtual. Então a gente entrega no óculos,
tô vendo que tá vindo muito no mercado isso, a gente já tá quase um ano implantamos isso no escritório, mas nós implantamos isso no arquitetônico, não só no interiores. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender a espacialidade do ambiente, entender se aquilo realmente tá um pé direito legal, porque às vezes o cliente fala, eu quero um pé direito alto, aí você coloca um pé direito alto, mas o ambiente é estreito. Então ele tem que entender as proporções, então a gente trabalha com a realidade virtual no 3D, em que ele não somente vê a fachada e a estética, como ele também caminha com o óculos virtual para entender realmente a espacialidade do ambiente e ver se aquilo é coerente com o que ele pediu. E aí, a partir disso, depois das aprovações, nós entramos no projeto técnico, fazemos toda a parte de prefeitura, condomínio, burocracias técnicas, em que entra boa parte da minha equipe, juntamente comigo, fazendo esse auxílio técnico com o cliente, perguntando cada mínimo detalhe para ele, para que fique bem certinho. Aí, quando termina o projeto, a gente passa para os complementares. Eu não gosto de começar interiores antes dos complementares, porque eu falo, olha, vamos fazer aqui um nicho maravilhoso, só que aí depois fala, não vai dar mais porque tá passando uma aprumada hidráulica aqui. Então, assim, é complicado. Então, eu prefiro que façam todos os projetos complementares, tubulações hidráulicas, elétricas, estrutural, compatibilizamos tudo isso. Quando volta dos engenheiros, que é terceirizado, nós compatibilizamos para que a casa fique redonda, de fato, se tiver alguma alteração, não seja surpresa na obra. Nós soltamos esses pontos hidráulicos e elétricos, que até um caso que acontece também é o luminotécnico. Uhum. Aí você manda pro engenheiro, o engenheiro bota um ponto de luz em cada ambiente. Aí chega o arquiteto no interiores, bota 10 num gourmet, 5 num quarto, 3 num banheiro, e aí a carga elétrica que foi calculada para aquela casa é muito maior. Vocês definem isso antes de mandar para os complementares. E antes do interiores. Bacana. A gente define no início. Sim. Então, essa é a ideia da arquitetura completa, que a gente consiga enxergar algumas etapas que não é somente a parte que as pessoas entendem como arquitetura, porque eu entendo isso como arquitetura, né? Sim. Eu sou filha de engenheiro, sou irmã de engenheira, então eu cresci em obra e eu vejo que isso era um grande problema, porque acontecia que o cliente fazia. Antigamente, o interiores, às vezes, nem fazia, ou com outro arquiteto, aí chegava aquela geladeira linda, que precisava de ponto de água, e não tinha ponto de água ali. E aí, esse era o problema. Sim. Então, por que a gente pode trazer antes do interiores? Então, a gente conversa com o cliente. Um registro de água quente e fria, que fica do lado do chuveiro. Hoje, você pega um black matte, ele fica 600, 800 reais cada registro. Tá, então por que a gente não pode otimizar, trazer isso para debaixo dos armários, ficar escondido ali, isso já no arquitetônico. Na hora que eu entrar no interiores, eu falar pro meu cliente, olha, esse armário tem que ser porta que os registros estão aqui, mas aqui você consegue colocar um registro mais barato, porque ninguém tá vendo. A função é a mesma, só que a cor, a gente pode usar um cromado, um modelo mais simples. Então isso a gente tá otimizando lá no final, mas o projeto é feito no arquitetônico. Então a gente consegue trazer os pontos luminotécnicos, talvez eu não saiba exatamente como vai ser a iluminação agora, mas eu sei a quantidade de circuitos mais ou menos que eu vou ter em cada ambiente. Num quarto eu vou ter o abajur de um lado, um abajur do outro, eu vou ter uma iluminação geral, vou ter uma iluminação aconchegante. Pelo menos 4 circuitos. Então, a gente já estabelece isso, e então tudo isso é mandado para o complementar. Depois entra o interiores, com todas as imagens tridimensionais novamente na realidade virtual, os detalhamentos técnicos e a ambientação, que é a entrega final, em que a gente decora tudo. Parabéns. Muitas etapas, né? É. E como você garante que a visão e os objetivos do cliente sejam refletivos em todas as fases do projeto? Olha, eu acho que o primeiro ponto é você ter uma equipe muito bem treinada. Então, é uma coisa que eu pauto demais. Hoje nós estamos em 10 e dentro da nossa equipe nós temos alguns cargos. A gerência é quem eu tenho reunião semanalmente de segunda-feira. Dentro dessa reunião da gerência, nós estabelecemos todos os prazos de etapas que têm que ser entregues naquela semana, naquele mês. É conversado e a própria gerência tem outras reuniões dentro da semana que não é sempre que eu estou. Então, muitas vezes, eles ministram essas outras reuniões, que é uma reunião voltada para quem está dentro dos projetos arquitetônicos e outras para quem está dentro dos projetos de interiores. E nessa reunião, eles abrem projeto por projeto, entre toda a equipe, e eles debatem o que pode ser otimizado, o que está faltando, erros que a gente tem que minimizar, acertos que dá
para englobar para outros projetos. Então, existe muito essa troca para nivelar todos eles e todos serem competentes para isso. Além do mais, a gerência tem acesso agora aos grupos dos meus clientes para que eles tenham também uma resposta ágil. Então, às vezes eu não estou aqui, eu estou numa obra, eu estou resolvendo alguma coisa, eu tenho a gerência que vai estar lá respondendo, pautando e sempre dentro dos checklists. Então, a gente tem um programa ali que tem um checklist de tudo que foi pedido para o cliente, todas as atas de reunião são escaneadas e colocadas dentro do programa e principalmente que eu acho que foi uma reviravolta assim para mim é fazer um documento em que eu e o cliente assinem o que foi acordado naquele momento. Então, aprovou uma planta baixa, pediu 1, 2 revisões, tudo bem. Quando a revisão final foi aprovada, eu e eles assinam porque pauta tanto o cliente o que realmente eu apresentei, quanto para mim o que ele realmente pediu. Então, isso ocorre em todas as etapas macro, para que não tenha problemas em que você disse, você não disse. Não cai no esquecimento e chega no final da obra, fica aquele diz que me diz. Então não, tudo resolve isso ali, é passado por checklist, é passado por programa. No nosso programa a gente tem a data em que tudo foi entregue. Então, se o cliente falar, quantos dias para entregar? Seu próximo prazo é até tantos dias. A gente sempre tenta entregar antes. Então, tudo isso tá bem. A gente colocou num software realmente para ficar, para trazer agilidade e pautar um auxílio técnico completo para o cliente. Bacana, e bom que todos do escritório ficam por dentro do assunto, do projeto, do que está sendo feito, sim, né? Sim, eu tento sempre falar, Ana Dalossi não sou eu, é uma equipe. Sim. Então, todos os meus clientes sabem, Ana Dalossi é uma equipe e essa equipe eu treino para serem cada vez mais capacitadas que eu mesma. Como você gerencia a comunicação entre equipe de projetos e os contratantes durante a construção? Como que você passa aí o que está sendo feito, né, para quem contratou para vocês? Nós temos grupos entre a gerência, eu e a equipe de engenharia que está executando a obra. Como nós fazemos muitos projetos completos, então são projetos que demoram em torno de 2 anos, né? Durante a obra e tudo mais. E diferente de alguns profissionais que entregam um projeto e depois não há alterações dentro daquele projeto, e tem que ser executado daquela forma, se o cliente comprou outra coisa, é daquela forma, a gente entende que a gente está com meio de um mercado de trabalho que ele oscila. Tivemos aí pandemia, tivemos muitas questões aí que o mercado de trabalho varia muito o custo. Então, às vezes, quando a gente apresentou um interiores ali há 6 meses atrás e quando o cliente foi cotar aquele revestimento, aquela louça metal... Ou uma novidade também, né? Ou novidade que foi lançada, os valores variaram. Então, o que nós entendemos? Que a gente vai entregar um projeto para ele, mas durante a obra existe um acompanhamento em que eu vou com eles na loja, então isso é uma coisa que sempre sou eu pessoalmente, vou com eles em todas as lojas, nós fazemos as escolhas dos materiais e dentro dessas escolhas que foi determinada lá, porque às vezes surgiu um revestimento ali que teve um lançamento realmente, ou que está promocionado e é muito próximo ao que a gente tinha colocado, ou não tem nada a ver com o que a gente tinha colocado, mas encaixa também e está com valor legal, e a gente entende que isso é possível ocorrer. E aí, dentro desse cenário, nós refazemos o projeto se precisar mudar formato de revestimento, ou a iluminação precisou trocar um perfil, porque... Paginação, né? Paginação, a gente adequa isso para enviar para a obra. Então, a gente não faz uma alteração porque o cliente mudou de ideia, mas a gente faz uma alteração porque na hora da compra teve alguma alteração por questões financeiras, por questões de mercado de trabalho, lançamentos, e a gente traz isso para a obra. E aí, dentro desses grupos de engenharia, a minha equipe da gerência está por dentro para auxiliar essas dúvidas, para enviar todos os orçamentos do que foi fechado, e eu também sempre estou indo nas obras, né? Então é uma coisa que eu gosto, eu adoro obra, eu cresci dentro de obra, então eu vou sim nas obras, eu acompanho, os clientes me perguntam, Ana, mas você vai 1, 2 vezes? Eu não sei quantas vezes eu vou porque eu gosto. Então eu vou lá porque eu acho que quanto mais eu vou, mais eu aprendo. Exato. Tô sempre por lá. Quando não menos espera, a Ana tá lá na obra. Sim. Muito bom. Ana, como você trabalha com arquitetura completa, teve algum caso de algum cliente que foi até você e não tinha nem o terreno ainda? Sim. Ele chegou lá e falou, não, eu quero escolher o terreno, você me ajuda? Sim, já tiveram várias situações. Teve desde o cliente ter, eu tô na dúvida de 2 ou 3 terrenos, você pode me orientar, porque eu já quero fechar com você. Então, dentro do serviço já fechado comigo, eu vou lá e oriento ele, porque muitos
não entendem, por exemplo, alguns condomínios que pedem 2 metros, 2,5 metros de recuo na lateral, 5 metros de frente, 4 metros de fundo, e compram um terreno achando que vai caber uma casa térrea ali, mas quando vê os recuos obrigatórios do condomínio que ninguém formou, não cabe a casa. Sim. Então, eu oriento, inclusive, que o cliente, antes de comprar, procure um profissional e converse sobre isso. Orientação solar, ventilação, vizinhos, aterro. Compensa comprar um terreno que tem mais declível ou um plano? O plano tá mais caro, mas quanto que eu vou gastar para fazer um aterro? Quanto que a minha casa vai trabalhar por quantos anos depois que eu fizer esse aterro, né? Sim. Então, eu tento dar esse suporte. Questão de custos também, né? No aterro, né? Sim, e também em reformas. Já aconteceu de me procurarem. Será que essa casa eu quero comprar para fazer um centro comercial? Quero fazer um consultório. Você acha que compensa eu reformar ou eu demolir ela inteira? Para eu ver se vale a pena o que eu tô consultando ali. E aí eu já fui lá, já verifiquei. Em alguns casos valia a pena reformar, outros a estrutura já estava muito danificada. Então é muito bacana, né, aproveitar, né? Muito bacana que a pessoa ela entenda que o profissional desde daquele início já está otimizando o custo dela, né? Exatamente, né? Tá ali para isso, né? Sim. Que bom. Ô, Ana, eu gostaria de saber qual foi o projeto mais desafiador para você, né? E que você já acompanhou, e quais lições você aprendeu nesse projeto? O projeto mais desafiador foi mês passado. Na verdade, a gente divulgou hoje Bem no recente. nosso Instagram. Sim, divulgamos hoje. Era um projeto secreto no nosso escritório. E acho que até uma coisa que é bem inovadora aqui em Maringá. É uma academia que vai ocorrer dentro de uma agência bancária. Dentro de cofres bancários. Diferente. E então, o que acontece? Eles me procuraram para fazer o projeto e naquele início, logo que eu ouvi a edificação, o que eles não esperavam, né, na verdade, é que o edifício era do Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto mundialmente conhecido, que fora o Niemeyer só teve ele, que ganhou o prêmio Pritzker, que é prêmio como um dos melhores arquitetos do mundo. Então, ele e o Niemeyer são praticamente os únicos... Praticamente não, são os únicos brasileiros a receber esse título. Sim. E ele só tem uma obra aqui no Paraná, que é aqui em Maringá. E aí, fica ali na Nel Alves, próximo à prefeitura, era o Banespa, depois foi o Santander. Ah, sim. Ali. Agências bancárias mesmo. Na agência bancária. Foi o Banespa, foi o Santander, e agora vai ser essa academia. E aí, eles me procuraram para fazer uma academia lá. A gente tem 2 cofres bancários que você entra mesmo, tem um com pé direito duplo, toda a história daquelas portas. É muito legal. E quando eles me procuraram, como é um prédio alugado, precisava ser... Não sei se posso falar que é um prédio alugado. Então, quando eles me procuraram, era um projeto comercial, então precisa ser muito rápido. E o prédio tem 2.000 metros quadrados. Nossa, gigante. Então, a gente fez o projeto em 14 dias úteis. Foi muito desafiador, porque primeiro que é um projeto do Paulo Mendes. Então, eu, como arquiteta, é uma honra intervir dentro de um projeto dele, o único do Paraná. Mas eu também tenho que ter a cautela de intervir da forma correta. Sim. E um outro ponto é que eles me deram uma liberdade total de criação para trazer o conceito da academia. E a primeira coisa que eu olhei aquele prédio brutalista, cheio de janela, um cofre bancário, eu falei, a gente não vai fazer uma academia comum aqui. Não faz sentido eu fazer uma academia toda preta, cheia de LED. A estrutura, a arquitetura daqui não condiz. Sim. E aí a gente trouxe uma perspectiva totalmente diferente. Uma academia com muita claridade, vai ter vegetação, vai ter janela. Dentro do cofre vai ter o coffee break. Que vai ser um cafezinho ali. Vai ter uma área de ministrar palestras ali dentro para realmente a gente trazer treinamentos para pessoas ali, cursos dentro dessa área. Então, assim... É muito inovador o projeto que a gente trouxe. Foram 14 dias úteis de produção. Muito rápido. Nós estávamos em 11 dentro do projeto e a parte da gerência ficou totalmente voltada ali comigo. E
foi um projeto que a gente trabalhou quase todos os dias até 10 da noite. E o legal foi que a minha equipe abraçou, porque eles também queriam fazer esse projeto. Então, assim, o pessoal me olhava e falava, você tá parecendo uma zumbi, eu tô. Porque é um projeto que dava prazer, assim, eu queria fazer aquilo, mas que era muito, muito trabalhoso para pouco tempo. E agora já tá começando a obra, a gente divulgou hoje e vamos ver o que vai dar. Parabéns, vamos acompanhar suas redes sociais, né? Para ver a execução desse projeto. Sim. E espero que dê tudo certo, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta aqui para você, Ana. Se você pode dizer para a gente a diferença entre acompanhamento e execução de obra, já que você trabalha com isso nos dois setores na sua família, né? Com construtora e com acompanhamento de projetos, você sabe nos dizer essa diferença? Olha, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é acompanhar, o que é executar uma obra. Eu tento trazer isso para os meus clientes para que eles entendam que o acompanhamento é a assessoria completa em lojas, em escolhas, em detalhamentos técnicos. A nossa equipe está totalmente voltada para tirar dúvidas de todos os fornecedores que estão prestando serviço dentro daquela obra. Mas quem executa realmente é quem está lá todo dia. Então são serviços diferentes que alguns clientes têm dificuldade de entender. Que eu acompanhar não quer dizer que eu estou lá todo dia. Quem está lá todo dia é quem executa, quem vai receber aquele material, conferir se veio da maneira correta, soltar o serviço, organizar prazos, é quem está executando. Quem está acompanhando, que seria o que nosso escritório faz, é estar lá nas lojas com eles, fazer as escolhas, ensinar também qual material é correto para cada coisa. Nós tentamos orientar, porque eu sinto que há um déficit gigante no mercado de profissionais que não orientam. Então, eles colocam coisas no projeto em que o cliente não sabe a manutenção, não sabe o preço daquilo e fica por aquilo. Só e aí especifica, né? E não vai atrás de saber valores, né? Exato. Se o cliente consegue comprar aquilo, né? Você que trabalha com esquadrias, você Sim. sabe que existe A, B, C, diferentes valores, diferentes produtos. Exatamente. Então, eu como profissional, quando eu estou acompanhando, eu estou ali auxiliando, explicando, esse é diferente desse por quê? Porque é isso, isso, isso. Isso faz sentido para você? Talvez faça, talvez não. E se fazer, talvez o valor mais caro é o que é o correto para você. Então, eu sempre falo bancada branca, né? O cliente quer uma bancada branca. Tá, bancada branca, a gente tem o quartzo, que 5% dele é resina. Bate sol o dia inteiro ali, vai amarelar com o tempo. Sim. Ele vai manchar. Mas aí tem o mármore, que ele pode ser poroso. Se você não tiver um cuidado muito constante, ele pode te dar uma manutenção. E aí tem o ultra compacto, que é um pó de pedra compactado, que tem um valor muito mais caro. Entretanto, você não tem nenhum cuidado. Então, o cliente ele tem que entender a diferença entre eles e falar, por que eu estou escolhendo o mais caro e não o mais barato? Não, porque cada um vai adequar com um tipo de rotina. Se você tem criança, se você não cuida daquilo, se bate só o dia inteiro, o ultra compacto vai fazer mais sentido do que o quartzo. Exato. Então, isso que é o acompanhamento de obra. É o auxílio técnico a todo momento para que todas as definições sejam coerentes, funcionais e se adequam para que aquilo torne realidade. Ô, Ana, e qual que é o perfil dos clientes que procuram lá o seu escritório que você mais atende? O cliente que não tem tempo. Eu acho que esse é o maior determinado, né? Sim. O cliente chega e fala, eu não tenho tempo, eu quero que você resolva tudo para mim. E é para isso que a gente tá aqui. Então, é para realmente responder aos fornecedores, é para fazer as escolhas, é trazer 2, 3 orçamentos, trazer soluções e explicar tudo ali dentro da reunião, quais são as funcionalidades de cada um. Muitos clientes, eu mando vídeo, olha, não tenho tempo de ir numa marmoraria, não tenho tempo de ir numa marcenaria. Eu mando vídeo, eu explico tudo por vídeo. Graças a Deus, muitos deles confiam de olhos fechados e falam, Ana, vai lá, decide, porque eu sei que você tá escolhendo o melhor para mim. Isso mostra que a nossa equipe, ela tá pautada realmente a trazer uma confiança técnica para os nossos clientes. E o perfil que mais nos procura realmente é esse perfil que precisa fazer uma obra sem preocupações. E sem tempo. E sem tempo. Então, o cliente não tem tempo para ir atrás, ele precisa de alguém que resolva tudo para ele e que ele não quer só o projeto e ele vai ir atrás de tudo, não. Ele quer alguém que faça o projeto, que orce, que acompanhe, que tire as dúvidas e que esteja ali para ele quando ele precisa.
E que passe a confiança, né? Exatamente. É isso mesmo. Ô, Ana, você gostaria de deixar algum recado aí pro pessoal que está assistindo o podcast aqui da ArcSelect? Eu queria falar pro pessoal que quem gosta realmente desse tipo de serviço, de entregar um projeto completo, um auxílio próximo, que faça todos esses acompanhamentos, porque não são todos os escritórios que trabalham com essa linguagem que trabalha, dentro do meu escritório eu defendo e eu acredito que faz sentido para mim. Então, para quem procura isso, é se pautar para uma equipe completa, treinar uma equipe que dê esse suporte, porque sozinha ninguém aguenta. Então, sim, eu tenho uma equipe muito técnica, eu tenho uma equipe de suporte, eu tenho uma equipe de execução. Então, é ter essa equipe toda para trazer um serviço completo. E, principalmente, encontrar uma equipe que abrace os seus objetivos. Então, hoje, eu estou muito feliz com a equipe que eu tenho, porque cada vez mais a gente está alinhado e eu sinto que eles acreditam no meu propósito. Sim. E eu acho que quem busca se destacar em algum ponto é procurar uma equipe que tem o mesmo propósito que você. A minha equipe tem o mesmo propósito que eu. Não faz nada sozinho, né, Ana? Não faz nada sozinho. Então, a minha equipe, ela tem o mesmo propósito que eu de entregar projetos completos. E isso é o que faz sentido pra gente. Parabéns. Muito importante isso aí mesmo, a união da equipe, né? Sim. Bom, estamos aqui hoje então. Quero agradecer a presença da arquiteta Ana Dalossi por ter atendido aqui o nosso pedido de estar aqui com a gente, demonstrando um pouco do seu conhecimento, um pouco não, muito do seu conhecimento. Muito obrigado, tá, Ana? Obrigada a vocês pelo convite.